Povo de Deus, Salmo 119, de 1 a 35. Esse é aquele salmo que já conhecemos, é um salmo que exalta a palavra do Senhor. Exalta a palavra do Senhor. Segundo Champre aqui, de 176 versículos, apenas 7 versículos não falam diretamente da palavra de Deus. Interessante, né? É o versículo 84, 90, 121, 122, 132, 140 e 156. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versículos apenas não falam da palavra do Senhor. O restante são tudo versículos que falam diretamente dessa palavra, que exalta diretamente essa palavra. Interessante. Versículo 1. Os irrepreensíveis no caminho, bem-aventurados, os irrepreensíveis no seu caminho. E aqui eu quero fazer uma ponte com o versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então você vê que fala de irrepreensão e fala do cumprir a risca. Meu irmão, eu sempre dou aqui, meu irmão, minha irmã, eu sempre dou aqui 2 exemplos que volta e meia eu repito. O primeiro é do treinador judeu, que está treinando o candidato à Olimpíada, e o treinador cristão, que tem base na graça. O judeu tem base na lei. Então, os dois têm que treinar, os dois têm que bater a meta, né? E aí, o treinador judeu rabino, quando o seu aluno não consegue, ele se esforça, ele não consegue bater a meta, o rabino lamenta. Ó, lamento, você não cumpriu, tinha que cumprir tudo. E você não vai para a Olimpíada. E nessa historinha que eu conto, o treinador cristão, com base na graça, quando o treinador cristão, o treinador não, o aluno cristão, ele vai correr e ele não consegue, ele se esforça e não consegue, o treinador cristão fala assim, ó, ok, pega a tua mala, vamos viajar, porque o restante o Cristo já fez por você, né? E outro exemplo que eu dou é do jogo de futebol. O time tá lá, tá se esforçando, bola na trave, os caras lá estão largando couro, né? Realmente a torcida tá vendo, tá vibrando, porque eles estão jogando com seriedade, estão se entregando ao jogo. O técnico tá vendo, só que no final eles perderam. Mesmo perdendo, ó, palmas para ele, a torcida vai aplaudir, a torcida vai elogiar, o técnico vai dar um tapinha nas costas, fala parabéns. Por quê? Porque o técnico viu que eles tentaram, o técnico viu que eles se entregaram ao jogo, o técnico viu que eles jogaram de acordo como o técnico mandou. Só que o fato de se esforçar, o fato de cumprir, não tem a garantia que vai conseguir, mas tentaram, sabe? Tentaram. Houve erro? Houve, claro que erraram, né? Teve algum momento lá que, ó, pô, você tinha que fazer assim, você não fez, mas tudo bem, eu vi que no todo você tinha boa intenção. O técnico viu que, às vezes, no aspecto da técnica do jogo ensinada, eles não conseguiram cumprir, mas tentaram. Erraram, mas tentaram. E aí, no final, tem os parabéns. Então, na vida espiritual é isso. O nosso técnico, o nosso Deus, ele está vendo o nosso jogo, né? As testemunhas, que são os anjos, estão vendo que nós estamos nos esforçando. No final, quando nós não conseguimos cumprir uma coisa ou outra, o que vai valer é o que você realmente se entregou para tentar fazer. E ele sabe quando você se entrega, se esforça, ou quando você é uma pessoa relaxada. É nesse sentido que é o irrepreensível. O irrepreensível é aquele que se esforça para fazer. Quando ele não consegue, ele se esforçou, ele é irrepreensível, porque a parte dele ele fez, mesmo que não tenha alcançado o objetivo. Tá vendo? Versículo 9, versículo 6, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Inclusive, eu já falei isso para o nosso jovem, né? Às vezes o jovem fica com vergonha, né? Ah, você é crente.
Ah, quer dizer que vida sexual é só no casamento? Ah, você é virgem? Ah, aí muitas vezes o nosso povo aí fica com vergonha. Eu já falei pro pessoal, quem tem que se envergonhar é eles. Você não tem que ter vergonha dos teus princípios. Entenda que você está no melhor caminho. Você tem a melhor proposta. Então, quando vem com esse negócio de querer de vergonha, para você que tem que ter vergonha, cara. Você está falando eu que tenho vergonha? Né? Nós estamos no atual quadro político, hoje nós estamos aqui no ano 2022, né? Que tu vê que as pessoas ficam falando do outro. Você está falando, tá de brincadeira comigo. Você está falando isso? Você está querendo acusar? Você tem condição moral de acusar alguma coisa? Então, quem tem que ter vergonha é o outro. Percebe? 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra, ó, o teu caminho. Aqui nos conduz ao pensamento de uma vida cristã de 24 horas de caminho. Caminho é caminhada, dia a dia. Todo dia você caminha, no sentido da vida, né? Você está vivendo. E eu sempre digo que não existe esse negócio de vida material e espiritual. Porque os mandamentos de Deus, ele está relacionado a toda a sociedade. Nada nessa sociedade você faz que não tenha um princípio de Deus regendo. Tudo nesse mundo tem uma lei de Deus que rege. Ou você vai praticar as coisas desse mundo de acordo com a lei de Deus, ou você vai desobedecer a lei de Deus. Então, é o jovem que guarda por o caminho, observando segundo a palavra. Ou seja, todos os atos dele têm como norte, têm como base o que está na palavra. Bom, vou fazer isso aqui. O que a palavra de Deus diz? Eu tô querendo fazer aquilo. Falaram aquilo. Qualquer ação da pessoa, ela está sempre pensando na palavra, para ver se a ação dela está de acordo. Qualquer coisa, dirigir, dormir, tomar banho, tudo. Eu posso, eu posso, você pode citar qualquer exemplo para mim, qualquer um que eu vou te falar de princípio da palavra. Não tem, né? Eu não consigo até hoje pensar. Eu acabei de falar agora tomar banho. Pensa aí comigo. Qual é o princípio bíblico que eu tenho que guardar tomando banho? Hein? No ato de tomar banho. Você lembra? Você imagina? Hã? Você não é uma pessoa que é responsável com a lei do nosso país? Você não sabe que hoje nós temos uma crise hídrica? Né? Você não sabe que é um princípio você economizar água? Hein? É um princípio você economizar água. Né? Você tem que tomar cuidado com a água que você está tomando banho. Não é qualquer água, né? Porque você tomando banho, você se não tomar cuidado com o tipo de água, com cuidado, você pode ficar doente ao tomar um banho muito quente. Você pode ficar doente, depende da tua realidade. Você não pode tomar banho quente, mas você toma. Aí você prejudica o templo do Espírito Santo. Você atenta contra a sua própria vida. E é isso aí, você já pode ver que tem princípios aí que você precisa obedecer. Entendeu? Tudo. Claro, não estou dizendo aqui que agora você tem que tomar banho e pensar, não é isso. Eu estou falando que se você pensar, não há nada nesse mundo que não esteja debaixo de um princípio da palavra de Deus. Por isso não tem vida material. A nossa vida ela é toda espiritual. Eu podia fazer uma brincadeira aqui e ouvir vocês. Você fala, pastor, fala um princípio aí sobre fazer isso. Eu vou te falar um princípio dos dia a dia, dos atos que nós fazemos do dia a dia. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, é a palavra no coração que nos ajuda a não pecar. E quando eu não conheço a palavra? E quando eu não tenho interesse na palavra? Quando a palavra não é o meu prazer? Como é que eu não vou pecar? Eu não entendo. Agora, quando a palavra está viva em nossa mente, nosso coração, ela está ali martelando ali, ela está pulsando ali. E então eu consigo, antes de pecar, o texto, o princípio da palavra vem ao meu coração. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, versículo 13. Parece-me aqui que o salmista tem uma metodologia didática de não só ler, mas falar. Tá vendo? Eu estou agora aqui pregando para você, mas na hora de ler, de estudar, eu fiquei só lendo aqui em silêncio.
e ouviu o Cid Moreira e leu aqui o livro. E aí o salmista, parece que o salmista está ensinando aqui que ele sempre lia de voz alta. Então ele fazia devocional, ele não vai ler em silêncio, ele está lendo, está falando. E me parece que cientificamente quando você fala, teu entendimento é melhor. Entendeu? Parece-me que aqui é uma didática de você ler a palavra expressando, tipo declamando para o Senhor. Você gosta de poesia, declamar para o Senhor a palavra, né? E com certeza isso faz diferença, ok? É uma prática que parece-me que o salmista tinha. Mas me regozijo com o caminho, né, dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Ai, versículo 14. Eu tenho mais prazer no mandamento do que com riqueza. Isso aqui o povo está muito distante dessa realidade aqui, mas é um caminho a ser seguido, né? Amar mais o princípio do que a riqueza. Difícil? É, mas é um princípio. Há muitos abandonando os caminhos por causa da riqueza, por causa da corrupção, entendeu? Então o salmista ele entendia que ele tinha um tesouro maior no mandamento do Senhor. Se você ler o livro de Hebreus, ele vai revelar que Moisés deixou o Egito, que era uma posição elevada que ele estava lá, ele estava como filho do rei. Ele poderia ser o futuro faraó do Egito. Porque ele era ainda mais com as proezas que ele tinha, que ele podia fazer lá. Mas o Hebreu vai falar que ele entendia que ele tinha uma pátria maior. Ele deixou o Egito, segundo os Hebreus, porque ele entendia que o projeto de Deus para ele era maior do que o do Egito. E olha que no Egito ele está vendo. O projeto de Deus é algo que ainda iria se materializar. Não tinha se materializado, mas ele entendia. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele vê uma realidade do Egito que está diante dos olhos dele, segundo Hebreus, mas aí ele sai. Essa palavra acho que vai ser uma palavra do meu coração agora, nesse exato momento, que para mim é uma palavra que se encaixa perfeitamente à noite de ceia, e possivelmente nós vamos trabalhar isso. Então ele está lá no Egito, Hebreus fala isso, e ele sai porque ele entendia que havia uma glória maior fora do Egito. Então ele está diante de algo que ele vê e ele sai em busca, em propósito de algo que ele não está vendo, que ele não está materializado. Olha aí, eita glória! Olha aí, meu povo! Olha aí, meu irmão, minha irmã, né? Aquilo que está diante dos teus olhos, que é esse mundo, e o reino que você ainda não vê, mas entende que é maior que esse mundo aqui, e você sai desse mundo em função desse reino. Ou então ou então a pessoa rejeita o reino futuro e fica com a vista dos seus olhos. Lembrando que Ló, ao decidir ir para Sodoma, ele decidiu pela vista dos olhos, porque a cidade era muito bonita. É muito complicado quando você só decide pela vista dos seus olhos. Deixa eu ver aqui. 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Viu? Preceito de Deus e respeito pela palavra de Deus. Há muitas pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que brincam com a palavra de Deus, com os mandamentos, fazem piada. Cuidado com aqueles vídeos onde pessoas fazem piadas com as coisas de Deus, banalizando igrejas, banalizando pastores, banalizando a palavra de Deus, o Espírito Santo. Cuidado, foge disso, não repasse isso, tenha respeito pela palavra de Deus. Versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No final de tudo, por mais que você busque, por mais que eu busque, eu tenho acreditado muito nisso. Mesmo que você faça a tua parte, que Deus veja você se esforçando, no final, se Deus não trouxer luz à tua mente, não trouxer iluminação a você, você não vai compreender.
No final, vamos depender que Deus venha abrir nossos olhos. E essa é a minha oração constante. Abre meus olhos, Senhor. Revele-se a mim, Senhor. Fale comigo. Essa é a minha oração e é a minha oração agora. E é a minha oração agora que eu convido você a fazer de acordo com a palavra. Se puder, dá uma paradinha aí agora. Se puder, feche os seus olhos e vamos orar de acordo com a palavra. Vem comigo. Pai, nós estamos aqui já terminando a leitura do Salmo 119. E aqui agora está falando sobre desvendar os olhos para que possamos entender a tua palavra. E de acordo com este versículo, nós queremos fazer da oração do salmista a nossa oração. Desvenda nossos olhos, Pai. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver. Em nome de Jesus. Revela-se a nós. Dependemos completamente da ação do Senhor em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem com o teu poder, quebrando toda a cegueira, né? Quebrando os empecilhos para que possamos entender essa palavra. Revela-se a nós, Pai. Por meio da tua palavra é o que nós queremos. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Encerrando então, versículo 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então você vê aqui que o salmista, ele está adorando a Deus, está falando da palavra de Deus, mas ele está passando alguma situação complicada. Tá vendo? Ele está numa situação difícil, mas está com Deus, está exaltando a Deus, está buscando a Deus em situação difícil. Muitos de nós, o que fazemos é justamente o contrário. Se afasta de Deus, fica aborrecido com Deus, já que Deus não fez da maneira que eu queria, já que Deus não se comportou da maneira que eu entendo que tem que se comportar, então eu me afasto. O salmista não. O salmista está num momento aqui difícil, nós não sabemos que momento é esse, mas ele está buscando na palavra, ele está exaltando a Deus, sabe? Ele está se esforçando. Faça isso, meu irmão. Busque. Eu sempre falo aquela coisa,